E o nosso estudo de hoje é o estudo do livro Vinha de Luz, é a lição 125. É um livro psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 125, o Senhor mostrará. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus, Atos, capítulo 9, versículo 16. O diálogo entre o mestre e Ananias, relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer, e muito importante a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal, outros o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Quem vai falar para nós sobre essa lição é o Fabiano Capanema. Boa noite, Fabiano. Quando Jesus, então, às portas de Damasco, se apresenta também para Saulo, e é aquele famoso momento em que nós, todos cristãos, reconhecemos de conversão que Saulo fez. De perseguidor, ele passa a ser, logo em seguida, um dos maiores divulgadores da Boa Nova. Então, essa reflexão é interessante porque nós vamos perceber aqui os três. Jesus, num diálogo com Ananias, pedindo para acolher. Saulo, quando havia ficado cego naquele contato com o Cristo, um sol de amor e todo aquele magnetismo. Então, Saulo cai, já cego, e depois recobrando ali aquele momento em que ele meio está um pouco assim atordoado, ele conversa com Jesus e Jesus então faz o chamamento. Então, naquele momento, a gente percebe a capacidade de Paulo de fazer vamos dizer assim, essa conversão e essa reviravolta na vida dele, né? Que ele estava indo para a cidade de Damasco justamente para perseguir Ananias, perseguir os homens do caminho, que até então, naquela época, não tinha essa denominação cristãos, falava-se homens do caminho. Então, essa reflexão sobre a conversão, sobre o serviço no bem, sobre a cooperação, que Arnaud leu para nós, e a natureza da jornada espiritual que todos nós estamos empreendendo. Porque o Cristo nos ensina
através dos exemplos, através da Boa Nova. E, depois de todos esses séculos, nós continuamos com o Evangelho redivivo e continuamos buscando essa conversão. Todos nós temos os nossos objetivos de vida e nós estamos aqui não sem outro motivo do que buscar o nosso aprimoramento. Nessa nossa busca pela ascensão espiritual, que diariamente nós nos perguntamos, né, o que eu preciso fazer para também trabalhar na seara do Cristo? O que eu preciso fazer para ser um homem melhor? Essa reflexão do serviço no bem, porque, de fato, a principal razão de estarmos todos aqui, reencarnados inclusive, nessa nova oportunidade que recebemos, que é uma bênção de Deus, renovada constantemente pela doutrina espírita, entendemos muito bem a pluralidade das existências, a reencarnação, a desencarnação, é um processo contínuo de progresso espiritual, progresso intelectual e progresso moral dos sentimentos. Ambos são muito importantes. Somente o progresso intelectual já conduziu a história da humanidade em muitas tragédias, muitos conflitos e, ao mesmo tempo, a avanços tecnológicos, civilizatórios muito grandes. Mas só a intelectualidade não é suficiente. Nós estamos aqui, nesse momento, todos nós, fazendo as nossas reflexões íntimas e fazendo também uma disrupção com o homem velho. Nós precisamos buscar o homem novo, como Saulo buscou depois se tornar Paulo. E esse movimento dele foi muito intenso. Mas nós, paulatinamente, podemos fazer também, cada um no seu ritmo. Não há necessidade de que façamos essa conversão tão intensa como ele fez. Mas se todos os dias tivermos como meta esse progresso intelecto-moral, seremos homens melhores. Estaremos atendendo o chamamento do Cristo para cada um de nós como cristãos. Que a gente possa também se tornar esse trabalhador na divulgação do seu Evangelho, principalmente através do exemplo, porque o exemplo arrasta. Jesus já ensinou isso para a gente. Então nós precisamos reconhecer a necessidade de mudar, de melhorar, reconhecendo que a gente possa partir para a ação. As orações são importantes porque nos fortalecem, a gente pede coragem para Deus, para passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades da vida que todos nós temos. Então, a oração é muito importante, mas é muito importante também a ação no bem. E é aqui que fala que a gente reencarna para servir, todos nós. Eu trabalho por mim, trabalho com o Cristo, mas a doutrina espírita ensina que nós também precisamos de trabalhar pelo próximo, porque fora da caridade não há salvação. A palavra salvação não é algo externo. Salvação, podemos dizer que é mais uma libertação da ignorância, uma libertação desse homem com velhos hábitos, com velhas formas de enxergar a vida, retirando então essa venda, essa miopia dos nossos olhos, de não mais buscar somente as coisas da matéria, mas sim agora, acima de tudo, buscar as coisas de Deus. Nós estaremos fazendo esse movimento também de conversão. Então foi por isso que aqui está bem expresso no diálogo, e entre o mestre e o Ananias, então Jesus orienta: Ananias, procure Saulo, né, o futuro Paulo, e acolha-o, que ele se tornará um grande trabalhador da minha seara. Então a gente percebe a misericórdia divina. Ele estava ali acolhendo aquele que estava sendo o perseguidor dos homens do caminho, tanto é que ele fala: Saulo, por que me persegues? Mas Jesus, como um espírito puro, governador espiritual do nosso orbe terrestre, ele conduz a humanidade no planejamento da espiritualidade superior. Ele sempre enviou os seus emissários. Antigamente falava-se profetas. Em dadas regiões do globo terrestre, sempre tivemos grandes almas, os Mahatmas, como Gandhi na Índia, Buda no Oriente,
Todas as regiões do mundo receberam os seus enviados, em cada época da história da humanidade, tudo dentro de um planejamento muito bem traçado, para fazer com que nossa humanidade terrestre pudesse chegar aos dias de hoje, em que nós temos muita capacidade de compreensão, nós temos muito acesso a conhecimento. Então, hoje, a questão já não é mais conhecer somente, a questão é conscientizar-se da necessidade desse progresso intelecto-moral, da evolução espiritual, da redenção a que todos nós deveremos nos propor. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre agradecendo, porque a misericórdia de Deus é infinita, ilimitada. E Ele nos envia o seu Filho predileto, que é um espírito puro, governador de um orbe, mas todos os outros planetas do sistema solar alojam humanidades e têm os seus cristos. Todos os outros planetas e mundos do universo têm humanidades com os seus cristos, percebem? São espíritos puros conduzindo ali humanidades. Às vezes a pessoa pode pensar assim, não, mas em Marte, Mercúrio, como haver humanidade? A nossa compreensão apenas ainda pelo conhecimento que a ciência humana terrestre atingiu, vai tentar buscar formas de vida inteligente com a anatomia, né, e o biotipo que nós temos aqui. Mas não podemos esquecer que somos todos espíritos imortais, nos utilizando de um corpo físico para o progresso. Ora com o corpo, ora sem o corpo. Somos um ser triplo. É a mente do espírito imortal, o perispírito e o corpo físico, para aqueles de nós que estamos reencarnados no momento. Algumas décadas atrás estávamos desencarnados, vivendo na pátria espiritual, chamada de erraticidade, né? Que é um intervalo entre uma reencarnação e outra, tem esse nome, erraticidade. Daqui a algumas décadas estaremos retornando para a pátria do Pai. Algumas décadas, alguns minutos. Quem poderá afirmar na nossa programação espiritual quando nós estaremos retornando? Por isso que a gente tem que se conscientizar de fazer esse trabalho de busca íntima de renovação. E só é possível quando a gente desperta para as coisas de Deus. Não só mais através do conhecimento, mas agora sim através da prática no bem, que vai trazer para nós pouco a pouco sabedoria. A sabedoria é você descobrir, conhecer, mas você também se conscientizar do processo e trazer para a prática do dia a dia. A gente vai se tornando cada vez melhores, mais sábios. Vai precisar, né, toda a nossa existência terrestre e muitas outras, para a gente atingir um estágio de espíritos superiores. Mas nós estamos a caminho da luz. Nós estamos atendendo ao chamamento do Cristo, reconhecendo o que Ele disse para nós. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quer dizer, não é que a gente vai fazer isso no curto prazo, mas no médio e longo prazo, trabalhando pelo nosso progresso íntimo, pela evolução, nós nos tornaremos cada vez melhores e mais sábios. Então, é a capacidade de transformação que a gente tem que buscar, né? Essa transformação íntima. Outro trecho que o Arnaud leu para a gente vai falar das oportunidades de recomeço e reparação. Porque as existências, elas são solidárias. O nosso passado com o nosso presente e o nosso futuro. Então, solidariedade quer dizer que nós estamos hoje, cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, nós estamos herdeiros de nós mesmos, recolhendo o que nós semeamos no passado e também no presente, fazendo as nossas proposições. E uma das palavras que eu gosto sempre de mencionar é justamente essa, de propósito. Qual o propósito nós estamos estabelecendo para as nossas vidas? A busca pela subsistência? Perfeito. A busca pelo aprimoramento, a capacitação profissional? Perfeito.
mas algo mais, que a gente possa fazer esse movimento que Saulo fez, transformando-se em Paulo, que a gente busque muito mais as coisas de Deus, porque assim a gente vai descobrir efetivamente, pouco a pouco, do que se trata a felicidade. Porque a felicidade hoje, que muitos de nós buscamos, na posse do que é efêmero, a felicidade em encontrar alguém, a felicidade de várias situações da vida, do cotidiano, elas agregam, mas só por isso a gente não pode perceber a felicidade que é ostensiva, duradoura, aqueles espíritos superiores cada vez trabalhando mais em prol do outro, eles se tornam felizes justamente por isso, descobrem a trajetória a ser seguida, que é a trajetória de busca pela iluminação íntima, busca pelo progresso, busca pelo trabalho na seara do Cristo. Então, vocês podem perceber, qualquer religião, qualquer localidade deste mundo, né, que a gente vive, todos aqueles grandes espíritos do passado sempre trabalhavam pelo próximo e encontravam a felicidade nisso. Então, está aí uma dica para todos nós, né, que a gente possa fazer esse movimento de reparação do nosso passado, projetando um futuro mais feliz, e nós vamos nos reconhecer cada vez melhores, progredindo e trabalhando na seara do Cristo. Recomeçando, não importa o que a gente tenha feito de errado, não importa, o que passou, passou. Ninguém mais pode, como o Chico sempre nos dizia, né? Ninguém mais pode voltar atrás, porque passou. Mas a gente pode recomeçar agora, nesse exato momento, se predispondo, né? E pouco a pouco, fazendo um bom combate que fez Paulo, né? Que a gente vai recomeçando, a gente vai se tornar então cada vez melhores. Essa é a proposta da doutrina espírita, que é progressista e é progressiva. Ela é progressista porque ela nos impele a buscarmos sempre sermos melhores. E ela é progressista por quê? Porque ela está sempre se atualizando. A doutrina espírita não é uma doutrina milenar que ficou engessada, ficou petrificada, cristalizada. Não, ela está sempre se atualizando com a ciência, sempre se atualizando, né, com a filosofia. Tudo que a gente pode observar que acontece hoje em dia, na atualidade do mundo moderno, a doutrina espírita, ela traz explicações e complementa, ela permite que a gente possa lançar esse olhar para o futuro. Por isso que ela é progressista e progressiva. E aqui a gente vai encontrar também, quando fala assim, o Arnaud leu o título da lição, o Senhor mostrará. E Ele está nos mostrando todos os dias. Ele nos envia os seus espíritos superiores, trazendo conhecimentos, concepções novas, nos enviou o corpo doutrinário, né, da doutrina espírita, que é riquíssimo de conhecimento, a doutrina espírita. Milhares de livros. Claro que a gente tem que saber garimpar, né? Tem livros que não são muito bons, mas tem livros excelentes, que trazem alento, trazem coragem, trazem esperança de dias melhores, traz luz para a gente, traz conhecimento e tudo mais para a gente poder se guiar, né, nas nossas vidas. Então é isso, é a gente aproveitar a reencarnação que nós estamos recebendo e algum dia, quando desencarnarmos, morre o corpo, o espírito desencarna. Então, quando desencarnarmos, como estaremos? Como Jesus tem mostrado o caminho para nós. Como estaremos depois? Mediante o que fizermos agora. Porque o futuro, de fato, ele não existe. Ele é um eterno vir a ser. Existe o presente. O que estamos nos predispondo a fazer agora? Qual o propósito de nossas vidas? Tem que ser mais coisas mais elevadas, algo mais. Não podemos entrar nessa redemoinho, nessa alienação só de buscar coisas da matéria, posses. Não, isso chama miopia espiritual. Aqueles de nós que estivermos nessa busca infrene, uma busca
acirrada só para buscar coisas da matéria, a gente vai se decepcionar muito. Então, que a gente possa, agora, muito mais sabedores da nossa condição espiritual, que a gente possa buscar algo mais, que é o enriquecimento espiritual. Então, ele recomenda ao apóstolo, né, que ingressasse em Damasco, na cidade, que ele revelaria a ele o que ele deveria fazer. E foi esse movimento, né? Então, aquele que era o verdugo dos homens do caminho, dos cristãos, se torna um dos principais divulgadores, porque a direção divina do Cristo para cada um de nós, ele está mostrando isso. Siga os meus passos. Aquele de nós que transviarmos, ele depois irá. Ele deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela que se perdeu do caminho, né? Então, essa analogia é interessante, porque nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá do caminho, é o que ele nos ensina. Nenhuma. Então, todos nós podemos estar nos desviando, que vai haver um despertar da consciência, e em algum momento a gente volta para o caminho do bem. E é isso. Estando no caminho do bem, um caminho dificultoso, porque a gente tem que lutar contra nós mesmos. Ninguém de nós aqui tem que lutar contra o outro. Nós temos que lutar contra as nossas mazelas, as nossas imperfeições, buscarmos sermos melhores, lutar contra as nossas más tendências, né? E isso indica, quando a gente passa a fazer isso, a gente está ressignificando os valores da nossa vida, e nós estamos nos tornando obedientes a essa inspiração que recebemos dos Espíritos amigos. Alguém pode falar anjos da guarda, não importa a denominação, mas todos nós recebemos boas influências a todos os momentos, mas também recebemos más influências. A influência, em se tratando de espíritos para aqueles que estão reencarnados, todos nós, a influência é sempre de mente para mente. Então eu estou sintonizando com quem? Quais os irmãozinhos? Os irmãozinhos mais elevados que querem o meu bem, querem que eu cresça e seja uma pessoa melhor? Ou os irmãozinhos que querem me influenciar para fazer coisas erradas por um processo de ignorância? Não é por maldade. O mal, de fato, ele não tem existência própria. A única coisa que existe no universo, que é uma lei inderrogável, é a lei do amor, é uma lei moral, que é a mais forte que existe em todo o universo, a força mais poderosa que existe. Nós podemos falar aqui de força nuclear fraca, força nuclear forte, eletromagnetismo, gravidade, podemos falar de várias forças que são comuns no universo, mas a mais poderosa é a força moral, é a lei moral, né? Então, se nós estivermos nos sintonizando com isso, né, com essa harmonia que existe por todo o universo, com esses irmãozinhos que querem o nosso bem, aí sim, a gente estará orando, porque oração, na verdade, é uma ação de prática do bem, e estaremos vigilantes para não entrarmos no processo de influenciação negativa. Então, todos nós precisamos fazer isso, né? Esse é o apelo do céu, modo de dizer, né? O apelo da espiritualidade superior, para que a gente possa ser cooperativos. A história sempre nos falou de competição, de guerras, de superação, nações querendo subjugar nações. Hoje não. Hoje nós estamos despertando as nossas consciências para o cooperativismo. Foi o que Arnaud leu para nós na lição. A cooperação. Quanto mais estivermos engajados em sociedade, estivermos buscando investir na educação das nossas crianças, dos nossos adultos, todo mundo. Quanto mais a gente estiver engajado, a gente vai ter uma força, uma coesão muito grande no bem. É buscar a educação, buscar a melhoria, né? Enquanto povo, enquanto nação, a gente trazendo essa mudança de comportamento dentro dos lares, que são a célula de cada sociedade, é composta pelos lares, né? Pelas famílias. Então, quando a gente despertar e todos nós fizermos um movimento de
de exemplificação no bem dentro dos nossos lares, nós vamos estar influenciando os nossos filhos, as nossas crianças, para buscar mais, ser melhor e colaborar. Colaborar nas questões ambientais, colaborar nas questões sociais, colaborar nas questões educacionais, valorizando os seus mestres, que são os professores. Então é isso, a gente precisa combater o bom combate, como Paulo fez. E combater o bom combate é estar alerta para as coisas que podem ser perniciosas. São muitas. Por exemplo, deixar os nossos filhos muitas horas em jogos digitais, redes sociais. Isso seria, de um bom alvitre, seria algo que um pai deveria permitir que seu filho fizesse? Não. E o tempo dedicado à leitura, e o tempo dedicado à convivência com os amigos, e o tempo dedicado a uma assistência social que ele possa estar fazendo, né? Então, todos esses valores nós precisamos passar para os nossos filhos. As crianças se tornarão no futuro homens e pais também. Então, recebendo esses valores, a gente transforma rapidamente o tecido social do nosso país. Então, esse apelo ao cooperativismo faz parte disso também, da gente se esforçar para sermos esse trabalhador do reino de Deus. Porque, de fato, o reino de Deus não é um lugar circunscrito apenas. O reino de Deus, ele se constrói no íntimo de cada um de nós. Então, a gente vai, pouco a pouco, fazendo esse movimento. Por isso que Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou alguém pode falar: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele estava mostrando o seguinte: eu conheço o Pai na sua intimidade. Vocês conhecerão, mas é importante que vocês trilhem o meu caminho. E esse caminho ascensional que ele fez, de um espírito puro, foi um caminho muito bonito, de muito trabalho. Ele está trabalhando até hoje. Ele não esteve conosco somente há 2000 anos atrás, ele está conosco nesse momento, com todos nós, nos tutelando, nos amparando, nos permitindo estarmos aqui, nos delegando tarefas para a gente executar, como homens de bem, homens inteligentes, homens que eu estou querendo dizer assim, sentido humanidade. Então, todos nós temos a obrigação de retribuir o que nós estamos recebendo de dádivas, de bênçãos, a própria capacidade de respirar, de acordar, de caminhar. Então, quando você às vezes machuca um pé ou machuca um braço, você se vê de repente incapacitado para executar as tarefas do dia a dia que você está acostumado, aí você começa a dar valor. Está vendo? Então, nós temos saúde do corpo, temos saúde na alma e precisamos ser agradecidos, louvar e retribuir todas essas bênçãos que recebemos. E a gente pode retribuir sendo fraternos. Fraternidade frater significa irmão, né? Então, que a gente possa trabalhar no bem, sermos úteis. Esse é o verdadeiro altar. Não é necessário você estar no altar sem você praticar. Seriam apenas palavras, né? A reza é uma coisa, a oração é outra. A oração que é mais agradável a Deus é o trabalho, é servir. Nós estamos sendo úteis? É isso que nós temos que perguntar. Não interessa em que proporção, nas pequenas ou nas grandes coisas, não interessa. Estamos sendo aquelas pessoas que contribuem dentro do lar, no ambiente de trabalho, onde nós buscamos aprimoramento intelectual, seja na escola, na universidade. Estamos colaborando, estamos sendo aquelas pessoas que fazem perguntas e suscitam os colegas a também buscarem ampliar conhecimento. Então, são essas as nossas metas principais, né? Que a gente deixe as coisas ruins de lado, né? A mágoa, né? O sentimento, às vezes, esses sentimentos menos felizes, né? Vamos tirar isso dos nossos corações, vamos procurar amar mais, né? Então, esse é o que Jesus está querendo mostrar para a gente, né? Ele está nos convidando a isso. E a doutrina espírita esclarece bem, dentro da lei de causa e efeito, né? Tudo
que a gente falou do passado, né, de semear, tudo que eu semear no presente, sementes boas, elas vão frutificar e vão ser frutos doces, que iremos depois colher o resultado das nossas ações. Não é que eu faço o bem para que o bem volte para mim. A partir do momento que eu estudo a doutrina espírita e compreendo que a lei de causa e efeito, ela mostra isso para a gente, que a gente vai colher aquilo que a gente semear. Se eu fizer uma semeadura ruim, eu vou colher frutos amargos no futuro. Mas, então é isso. Ao fazer o bem, eu já me sinto muito bem. Quando a pessoa reconhece, agradece, mesmo que ela não reconheça, quando ela te abraça, quando ela te dá um sorriso, quando ela te dá um olhar, assim, que o olhar fala muito, né, quando a gente sabe ler. Então, isso já você já está recebendo o bem. Então, não é que tem que ir e voltar, você já se sente melhor. Então, Jesus fala muito sobre isso, né? Amai aos vossos inimigos, uma palavra muito forte, né? Acho que nenhum de nós tem inimigos aqui, mas ele está falando assim: amai, procure compreender, não ame, não confie tanto quanto você confia naquele amigo, mas procure compreender, né? E tire do seu coração a mágoa, daquele desafeto, porque pouco a pouco, através do perdão, a gente também vai ampliando, né? A gente vai melhorando. Então é isso, deixar o homem velho para trás, que a lição está falando. E essas situações se repetem diariamente. É uma luta diária entre o bem e o mal. Deus, tudo o que Ele cria é perfeito. De tudo que existe, emana Deus. E de tudo o que existe, transcende Deus. Agora, as coisas ruins, as coisas, entre aspas, más que existem, é por causa de criação do homem, da ignorância do homem. Então percebem a diferença? O amor e o bem, criação de Deus. Os desequilíbrios, os desentendimentos, as mágoas, os ódios, as vinganças, isso é tudo coisa nossa, do homem, pelo processo ainda de imaturidade espiritual. Então, a partir do momento que a gente se predispõe a sermos melhores, nós vamos nos tornando mais maduros espiritualmente. Então, é essa que é a luta do dia a dia, que a gente tem que buscar, né, se inspirar nesse exemplo do Cristo, buscar sermos melhores e trilhar o caminho do bem, né, com as influências positivas, porque o arrastamento, as portas largas, estão aí, isso é coisa do mundo, mas a gente vai se predispor ao quê? Qual vai ser o nosso propósito? Sermos melhores. Então, que a gente deixe para trás as coisas do mundo vicioso, do mundo velho. É fácil? Não estou falando que é fácil, mas é um propósito que a gente tem que estabelecer para a gente, né? A vida é isso, é um aprendizado, que a gente possa se aproveitar disso, para harmonizar as nossas vidas, para compreender melhor os princípios das leis que regem esse universo, das leis divinas. Então, esses encontros, essas oportunidades que a gente está fazendo aqui nesse momento de conversar, trocar ideias, algumas pessoas vão ali na Câmara do Passe, recebem fluidos salutares dos médiuns passistas, não necessariamente tem que ir lá, mas só de você estar aqui, vibrando positivamente, de você estar pensando em Deus, de você estar buscando ser melhor, nós somos todos tocados por essa luz que emana do céu, né, de Deus. Então, essas energias salutares, elas inundam o ambiente, não necessariamente só dentro de uma câmara de paz. Isso é uma questão mesmo de energia, uma questão de harmonia no universo inteiro. Então, esse movimento que a gente vai fazer de aproximação com os ensinamentos de Jesus, se afastando dessas portas largas, porque na nossa história a gente sabe que só nos levou a situações difíceis. Então, vamos encontrar o júbilo, a felicidade com essa mudança proposta por Jesus
as portas de Damasco para Saulo. Esse é o retrato, né? Os dons que todos nós temos. A gente, mais cedo o Arnaud estava falando dos talentos, né? A gente tem que pegar esses talentos que a gente tem, cada um de nós, e multiplicá-los. A gente não pode pegar o talento e enterrar. Opa, eu vou enterrar esse talento aqui, porque se eu perder, depois o Senhor, ai. Não, a gente recebe a própria reencarnação, a vida é um talento, que a gente pegue isso e multiplique no serviço do bem. Multiplicar os talentos significa dizer isso, é uma ação direta que a gente pode implementar. Então cada um de nós sabe das suas fraquezas, das suas fortalezas, como que a gente pode trabalhar, ajudar, praticar a caridade. Cada um de nós sabe. Então a gente tem que ser aquela vontade ativa. Eu quero, eu vou, pouco a pouco, todos os dias quando acordar eu vou agradecer, todos os dias na hora de deitar eu vou agradecer as bênçãos que eu recebi, inclusive os sofrimentos, porque lembra que a gente começou que a vida não é um mar de rosas. A gente não pode ter a pretensão de achar que a gente só vai ter coisas boas na vida. A gente vai ter coisas difíceis. As vicissitudes são alternâncias, são momentos que se alternam de tudo bem, daqui a pouco passa para um turbilhão e uma tempestade, depois essa tempestade passa também. Então a gente aprende muito nesse movimento. A ascensão espiritual é como se fosse um vértice, assim, que às vezes você está ali no olho do furacão, mas de repente passa aquele furacão e você consegue subir mais um pouco. Subir, progredir intelectualmente, progredir moralmente, e vai. O movimento ascensional não é assim, uma reta traçada num gráfico, eixo X, eixo Y, não é simplesmente assim. Aquela hipotenusa assim, matematicamente falando, mas é um movimento aos poucos, de despertamento, né, e de ação, de buscar ser melhor. Aí a gente vai evoluindo. Então essa é a dinâmica, né, das nossas vidas. Muita interação, muito contato, muito problema, muita irritação, encolerização, crítica, deboche. A gente vai vivendo aquela situação, a gente vai relevando, porque Jesus nos ensinou: perdoai 70 vezes, 7 vezes. Então, se a gente estiver recebendo, né, nesse relacionamento, alguns petardos assim, de pensamentos negativos, que a gente possa relevar e doar de si mesmo no processo de crescimento da nossa sociedade. Porque é muito importante reconhecer isso, que o caminho que Jesus mostrou para Paulo, as portas de Damasco, ele mostrou a direção a ser tomada, mas nenhum pai pode fazer com que o seu filho progrida simplesmente fazendo por ele. Ele indica o caminho, né? Então nós também estamos assim, recebendo essa influência, recebendo as informações, os conhecimentos, indicando o caminho, mas o movimento predispõe a necessidade de ação. Não tem lá aquela fala de Jesus, buscai e achareis, batei a porta e a porta abrir-vos-á. São verbos interessantes, tudo no infinitivo, está falando assim: buscar, bater, agir. Então é um movimento pessoal. O Cristo ensina o caminho e nós precisamos de ter essa vontade. O despertar da consciência é isso: nos utilizar de todo o patrimônio que nós já recebemos, em termos intelectuais, em termos racionais, em termos de livre-arbítrio, de capacidade de discernimento entre o que é certo e o que é errado, e partir para o bom combate, partir para a ação, partir para a evolução. Então é isso. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando do amor de Jesus, que é infinito, né? E Ele quer que a gente faça esse movimento também, ascensional. É o que Ele mais quer da gente, que a gente
seja melhor e trabalhe para colaborar também, cooperar. Muito obrigado a todos.